Olá, boa tarde, boa tarde. Então, Boa tarde. produção, vamos no ar. Peraí. Começando a transmissão. Só um momento, ok. Boa tarde, então estamos no ar agora. Então, boa tarde. A gente vai começar agora o webinar de Fundo de Combate à Pobreza. Meu nome é Lucas Balbino, eu sou o gerente de produtos aqui da UBJ e eu sou responsável por gerar conteúdo para as nossas soluções. Aí, antes da gente começar já no tema em específico, eu vou fazer uma pequena introdução aqui para mostrar para vocês por que surgiu essa ideia da gente ter um webinar falando sobre esse assunto, né, sobre o Fundo de Combate à Pobreza, esse novo imposto que vai ter agora na versão 4.0 da nota fiscal, e mostrar para vocês por que a gente está querendo agora solucionar algumas dúvidas que os nossos clientes estão tendo. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, só um momento. Então, a ideia de fazer esse webinar, ela surgiu porque aqui na UBJ a gente é especialista em documentos fiscais eletrônicos. Então, a gente trata de vários tipos de documentos fiscais, como nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, manifesto de carga e dentre outros. Desde o começo do ano até agora, a gente está tendo uma grande procura pelos emissores de notas fiscais eletrônicas, porque agora em julho, né, ficou mais latente agora em junho, mas porque agora no começo de julho vai ter a mudança de versão da NFE 3.10 para a NFE 4.0. Essa mudança de versão, ela contém menos mudanças do que a outra mudança que a gente teve alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, que foi da NFE 2 para a NFE 3.10. Ela contém menos mudanças, mas as mudanças elas são mais significativas. Elas também têm bastante impacto no cotidiano dos nossos clientes e do público em geral. Aí, com isso, um desses itens, né, que mudou agora, que vai começar a mudar para os contribuintes, é exatamente sobre essa questão do Fundo de Combate à Pobreza, né, que é um novo imposto, novos campos que foram adicionados à nota fiscal versão 4.10, e está surgindo muita demanda e muita dúvida a respeito desses campos, como informar eles, em quais operações, se é operação interna, se é operação interestadual, como é que a gente faz em operações com substituição tributária ou sem, quando é com contribuinte ou com não contribuinte. Então, a gente teve bastante dúvidas em relação a isso, tanto no nosso blog, né, a gente publicou alguns conteúdos em relação a isso, tanto também na nossa BC, que a gente tem alguns artigos falando sobre as rejeições da NFE 4.0, e dentre elas também tem algumas rejeições que podem começar a acontecer em relação ao Fundo de Combate à Pobreza. Aí, para solucionar isso, a gente viu que a gente não tinha tanta expertise nesse assunto, a gente chamou os nossos parceiros, né, da Sistax, que eles são referência assim, no Brasil em relação à tributação, a questões contábeis, questões fiscais, e eles se predispuseram a participar da gente aqui nesse webinar e trouxe para a gente duas participantes, né, duas convidadas para a gente aqui, que é a Nádia Carvalho e a Gabriela Santos. Aí eu vou passar a palavra para elas poderem se apresentar, para mostrar o que elas fazem lá na Sistax, e a partir daí a gente continua com o nosso webinar aqui. Então, eu vou passar a palavra para elas, só um momento. Então, Nádia e Gabriela, vocês podem, por favor, falar um pouco sobre o que vocês fazem na Sistax, contextualizar tudo que vocês fazem aí? Boa tarde, né, primeiramente. Nossa, como o Lucas já teve uma pequena introdução, nós trabalhamos com alimentação primária. Então, em relação às
alimentamos com essa informação tributária atualizada em relação a cada produto. É um grande desafio aí para as empresas. Mercado que tem uma comercialização mais de 100 alimentamos alíquotas, bases de cálculo, como formar tanto base de cálculo como o valor do imposto a ser recolhido e campos em geral da nota fiscal eletrônica. Eu sou a Gabriela, sou a gerente responsável pela área de diagnóstico fiscal da Systax, que é uma área focada em auditoria do SPED e nota fiscal eletrônica. Gabriela, você poderia só chegar um pouco mais perto do microfone para a gente escutar melhor? Melhorou? Melhorou? Opa, tá melhorando. Pode continuar. Se você puder levantar o microfone aí para ficar melhor, ok? Melhorou. Então, essa na área de diagnóstico, é a que eu sou responsável, nós fazemos, então, auditoria do valor tributário que a empresa recolheu, então, identificamos o que ela pagou a maior, o que ela pagou a menor, usando, então, uma validação para cada produto dentro das obrigações acessórias. E estou aqui com a Nádia, que pode se apresentar aqui com mais detalhes. O meu nome é Nádia, eu trabalho na Systax. A minha função na Systax é coordenar a área responsável pela alimentação das regras tributárias. Então, eu tenho uma equipe que diariamente capta os atos, analisa o ato e verifica os impactos que esses atos teriam na tributação do ICMS, IPI, PIS e COFINS, e traduzimos essas alterações, ou seja, em outras palavras, ensinamos o sistema como que ele tem que trazer essa tributação. Então, tudo começa ali na minha área, né? E é uma loucura, é o coração da empresa, porque se eu deixar passar um ato, sair um ato e não verificar que houve uma alteração de alíquota, por exemplo, imagine o prejuízo que eu não causo para um cliente nosso. Então, a nossa atenção ela é redobrada. Então, tudo que sai no aspecto legislativo, toda a legislação, ela passa pela minha área. E eu faço a triagem para traduzir isso para o sistema e o sistema trazer a regra tributária correta. Essa é a minha função. Beleza, Nádia, obrigado pela sua apresentação. Gabriela, só poderia voltar, porque o começo da sua fala, ele ficou meio perdido aqui. Aí você podia só falar qual o seu cargo e um pouco da introdução do que você tinha falado, por favor? Falo sim. Então, voltando aqui, eu sou a gerente responsável pela área de diagnóstico fiscal da Systax, que é a área focada em projetos de auditoria fiscal. Então, nós auditamos os SPEDs dos nossos clientes, as notas fiscais eletrônicas, validando cada campo, cada tag, fazendo a crítica e demonstrando para o cliente e quantificando isso em valor, de quanto ele pagou a maior, de quanto ele pagou a menor, identificando, às vezes, créditos extemporâneos que ele deixou de aproveitar. Então, é uma área de auditoria fiscal mesmo, projetos em relação aos últimos 5 anos. Beleza. Obrigado pela introdução. Então, agora vamos começar com o webinar mesmo, né? Eu vou agora compartilhar a tela novamente. Só um momento. Então, nesse webinar, a gente pretende ser sucinto, mas abordar os temas relevantes. Então, a gente pretende durar no máximo 1 hora para cobrir todo o conteúdo. E o que a gente vai ver nesse webinar? Primeiro, o que é o FCP, Fundo de Combate à Pobreza, que em alguns estados também ele assume outros nomes, né, como FECOP ou FECOEP, alguma coisa nesse sentido. E quando surgiu este instituto, como funciona, né, toda a sistemática de como eu devo informar esses campos, né, na nova nota fiscal. Então, como é que funciona em operações internas, como é que funciona em operações interestaduais, com contribuintes e com não contribuintes,
quais são os riscos para quem não informa corretamente, o valor da alíquota para cada estado, como preencher isso tanto na NFE quanto no DANF, e como preencher isso também no SPET fiscal. Aí, no final, a gente vai ter um momento lá para a gente pegar as dúvidas que vocês enviaram e responder elas aqui ao vivo com as nossas consultoras. Então, fiquem até o final, a gente vai agora passar sobre o conteúdo inteiro, no final a gente vai ter esse momento de esclarecimento de dúvidas. Então, agora eu vou passar para a Nádia, e ela vai falar sobre o FCP, começar o assunto. Ok, gente. Vamos lá. Como tudo nesse país, aqui o nosso país é o país das siglas, né? Então, FCP significa Fundo de Combate à Pobreza. O que é o Fundo de Combate à Pobreza? É um fundo que foi criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados. Então, os recursos desse fundo, eles são destinados a ações de nutrição, habitação e para ações de programas de relevante interesse social. Então, a intenção é minimizar as desigualdades sociais. Se minimiza ou não é um outro assunto, mas a intenção dele é essa. Então, quando que surgiu o fundo? O fundo ele surgiu com a emenda constitucional número 31 de 2000. Essa emenda, ela acresceu o ato das disposições constitucionais transitórias. E esse artigo, ele estabelece que os estados, eles teriam que acrescer 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre os produtos supérfluos. Esses 2% seriam destinados especificamente ao fundo. Ocorre, porém, que a mesma emenda, ela dizia que uma lei federal deveria determinar quais seriam esses produtos supérfluos, na qual seriam acrescidos 2%. Bom, primeiro, essa lei federal ela nunca foi publicada, e além disso, teve situação de estado que acresceu uma alíquota maior do que 2% de fundo para seus produtos. Então, tínhamos 2 impasses. O que é produto supérfluo? E Estado aplicando uma alíquota maior do que 2%. E o que é um produto supérfluo? Bom, serviço de comunicação, ninguém vive sem serviço de comunicação. Combustível, tivemos a experiência aí de que o país para sem combustível. Então, o que é produto supérfluo? Então, houve uma alteração na emenda constitucional, pela número 42 de 2003, e não se extinguiu essa necessidade de uma lei federal determinando. Então, hoje é assim, cada estado tem a sua lista de produtos sujeitos ao fundo, e tem estado que tem quase todos os produtos no fundo, acrescidos do fundo. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem vários produtos, mas os produtos de cesta básica são excetuados. E o estado de São Paulo, por exemplo, só colocou no fundo 2 produtos, que são as bebidas alcoólicas da posição 2203, que é a nossa cervejinha e o nosso chopp com álcool, e os cigarros e seus sucedâneos também. Esse pode ter até, na minha opinião, 100% de fundo, né? Mas, enfim. Então, hoje, assim, se eu quiser saber se meu produto está sujeito ao fundo, eu tenho que sempre verificar a legislação do Estado, porque a lista ela pode ser extensa, dependendo do Estado. Então, se eu tenho uma operação interna, a situação fica mais fácil de identificar. Se eu tenho uma operação interestadual e eu pratico operações interestaduais com muitos estados, então, parabéns, você vai ser um especialista em legislação estadual, porque você vai ter que verificar a legislação interna do estado de destino para verificar se o seu produto está na lista como sujeito ao fundo, para saber qual é o percentual e ainda o entendimento do Estado
sobre como calcular, dependendo da operação que você praticar. Porque você pode ter uma operação com contribuinte, você pode ter uma operação com não contribuinte, uma operação em critérios para cálculo. Então, fui bem sucinta em como funciona o fundo, a criação do fundo, o histórico do fundo, porque eu acho que o que interessa aqui para a gente é saber, eu vou Lucas. Nada, deu só uma travadinha no final aqui, só que a gente deu para entender que o fundo ele surgiu para ser uma legislação nacional, só que acabou não acontecendo, e agora cada estado tem a sua legislação, e se a pessoa tem uma operação em vários estados, ela vai ter que ler a legislação estadual de cada estado para saber. Então, vou agora compartilhar a tela aqui para a gente começar a explicar a sistemática de como funciona tanto para operações internas, operações interestaduais, e aí você pode continuar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma operação interna, mercadoria sem substituição tributária. O primeiro desenho que eu coloquei a saída de diversos contribuintes destinada ao consumidor final, contribuinte ou não. Por quê? Nós temos uma gama de estados que estabelecem que o fundo será aplicado nas operações destinadas a consumidor final, contribuinte. Só que, veja, vale lembrar que o fundo ele é acrescido, ele é um percentual que ele é acrescido à alíquota interna. Então, se eu estou numa operação interna, eu tenho que pensar sempre que eu tenho uma operação direta saindo desses contribuintes para o consumidor final, contribuinte ou não. Então, por exemplo, eu posso citar casos como São Paulo, Minas Gerais, eles adotam, e Rio Grande do Sul também, ele nas operações com destino a consumidor final, contribuinte ou não. Se eu pensar em Rio de Janeiro, por exemplo, isso aqui cai por terra, porque o Rio de Janeiro, ele não limita a aplicação para o consumidor final, seja ele contribuinte ou não. O Rio de Janeiro, ele acresce os 2 pontos, exceto aquela alíquotazinha de 4, que a gente sabe que existe, em todas as operações. Então, não é só na operação com o consumidor final, contribuinte ou não. Então, operação interna, eu tenho estado que aplica só na operação com consumidor final, contribuinte ou não, e eu tenho estado que aplica em todas as operações. É por isso que eu falo que, genericamente, a gente não consegue dizer que o Fundo de Combate à Pobreza funciona numa operação X. Eu tenho que sempre analisar o que diz aquele estado. Se eu tenho com substituição tributária, olha como a coisa complica. Se o produto tem substituição tributária e eu estou no estado de São Paulo, por exemplo, o estado diz para mim, eu só aplico o fundo na operação consumidor final. Então, se você pegar o desenho que eu coloquei no slide, uma indústria, um importador que é o substituto tributário nato, né, que é o primeiro da cadeia, ele vende para o atacadista, e o atacadista vende para o varejista, e o varejista é que vende para o consumidor final. Então, no caso do estado de São Paulo, a alíquota da operação própria da indústria não tem acréscimo do fundo. Agora, quando eu for calcular o valor do ICMS-ST, eu aplico sobre a base de cálculo da ST a alíquota com o fundo. Percebem a complexidade? Então, eu tenho que tomar cuidado. Se eu estiver falando do Rio de Janeiro, por exemplo, e a operação ela tem substituição tributária, é muito mais fácil. Eu não tenho que me preocupar com a operação própria, eu aplico
a alíquota com fundo na operação própria e aplico a alíquota com fundo também no cálculo da substituição tributária. Então, é mais fácil de fazer o cálculo. Pode passar. A coisa complica quando eu tenho operação interestadual envolvendo contribuintes e não contribuintes. O que acontece na operação interestadual envolvendo um contribuinte? Então, eu coloquei um desenho. Operação sem substituição tributária. Operação sem substituição tributária e eu destino a mercadoria para um consumidor final contribuinte, qual é a obrigação tributária que esse destinatário tem? Ele tem que recolher o diferencial de alíquota. E é ele que recolhe, porque eu não tenho, eu remetente, obrigação de fazer esse recolhimento. Eu só teria obrigação de fazer esse recolhimento se o produto que eu estiver enviando para outro estado, estiver sujeito à substituição de decorrência de um convênio ou um protocolo de ST celebrado entre os dois estados. Então, se eu estou remetendo um produto que não tem substituição tributária, é o destinatário que recolhe esse diferencial de alíquota. E aí, se preocupar se lá no estado dele existe a cobrança do Fundo de Combate à Pobreza. Existindo o Fundo de Combate à Pobreza, ele acresce esse fundo à alíquota, porém, não há partilha. Por quê? Porque a partilha do DIFAL só cabe nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte. Ok? Se eu tenho operação com substituição tributária, operação entre contribuintes e o destinatário no outro estado é um contribuinte, e tem a substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota, e aí tem muita gente que acha que não cabe, cabe se tiver aplicação de ST nessa operação interestadual e o destinatário for um contribuinte, o diferencial de ser responsabilidade de quem está remetendo. E aí, eu, remetente, tenho que verificar. E não há partilha também. Tá? Se eu estou remetendo para outro estado uma mercadoria destinada à comercialização, então, sim, a alíquota interdestino, e se o produto tiver o adicional do fundo, porque não repetindo, não são a lista de produtos sujeitos ao taxativo em todos os estados. O estado pode cobrar o fundo para a mercadoria que ele quiser. Né? Então, dessa forma, em todos os estados. Então, o que eu tenho que fazer? A minha alíquota que o fundo é um adicional sobre a alíquota interna. Então, na alíquota interestadual, eu não tenho fundo. Porém, eu tenho que calcular o ICMS-ST a favor do outro estado. E o ICMS-ST, ele é um imposto recolhido antecipadamente, considerando todas as mercadorias chegue ao consumidor final. Então, lá no cálculo da tributária, eu tenho que acrescer o fundo. Esse fundo tem que ser acrescido. Então, eu tenho, na operação própria, minha alíquota interestadual, e lá no cálculo da ST, a aplicação da alíquota com o fundo. Porém, eu peço uma atenção muito especial para vocês. Quando eu tenho uma operação interestadual, eu tenho que me preocupar também com o ajuste de MVA, não é isso? Então, para o ajuste de MVA, tem que, para ajustar a MVA, eu não considero a alíquota interna como fundo. Eu só considero a alíquota interna como fundo depois que eu formar a base de cálculo com a MVA. Eu ajusto, depois que eu ajustar a MVA. Então, eu ajusto com a alíquota normal, descobrir qual é o MVA ajustado. Acresço aquele percentual à base de cálculo, ou seja, formo a base de cálculo do ICMS-ST, e aí sim eu aplico a alíquota interna
com o fundo, ok? Essa situação ela pode variar de estado para estado, porque, por exemplo, vamos voltar um pouquinho para o estado, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais diz que o fundo se aplica nas operações diretas para consumidor final, contribuinte ou não. Então, nós entramos naquele mesmo problema que eu disse, né? Como a operação sujeita a ST, o substituto, ele não está praticando operação com o consumidor final, ele diz assim, olha, para o ajuste da MVA, eu não considero o fundo e aplico para o cálculo da ST. Já o Rio de Janeiro, como ele aplica a toda a cadeia de comercialização, quando eu for ajustar a MVA, eu tenho que incluir, eu já incluo como ajuste a alíquota com o fundo, porque para ele aplica em toda a cadeia. Então, saindo de uma indústria, de um atacadista, de um varejista, tanto faz, a alíquota seria com o fundo da mesma forma. Okay? Pode passar, Lucas. Operação interestadual envolvendo não contribuinte. Primeiro, eu peço novamente uma atenção. Operação com consumidor final não contribuinte, não cabe substituição tributária. Não cabe, não há aplicação de substituição tributária nessa situação. E é uma coisa assim, muito lógica, não tem a substituição tributária porque eu não tenho operações subsequentes com a mercadoria e eu não faria sentido aplicar substituição tributária nessa situação. Ainda que eu tenha uma mercadoria no meu estado, numa operação interna, com a substituição tributária, isso não significa que nessa operação interestadual eu teria substituição, porque o destinatário lá no outro estado, ele não é contribuinte, ele não vai dar vazão a esse produto, ele não vai dar uma saída subsequente. Então, feito isso, o que é importante aqui? Ó? Quando eu tenho operação com não contribuinte, existe a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL não contribuinte. Esse DIFAL não contribuinte, ele é partilhado até agora, o final de dezembro, em estado de origem e no estado de destino. Existe uma dúvida, geralmente se gera muita dúvida quando eu falo da formação da base de cálculo do DIFAL. Porque, além de tudo, além de existir o DIFAL, eu tenho que me preocupar também com o Fundo de Combate à Pobreza. Porque aqui o destinatário é um não contribuinte, então, por si só, o fundo já incide sobre essa operação. E, novamente, lembrando, olhe no estado de destino se o meu produto está sujeito à cobrança do fundo. No caso do DIFAL não contribuinte, a responsabilidade pelo recolhimento é até o final de dezembro do remetente, que com a partilha até o final de dezembro. O que acontece aqui? Quando eu formo a minha base de cálculo do diferencial de alíquota, eu tenho a chamada, não sei se vocês ouviram falar, isso foi muito discutido, a chamada base de cálculo única. O que é a base de cálculo única? Se eu tenho uma operação interestadual, em tese, eu teria duas bases de cálculo. Eu teria a base de cálculo da operação interestadual e a base de cálculo do DIFAL. Porque a operação interestadual ela é tributada pela alíquota interestadual, mas eu tenho que recolher o fundo para o estado de destino. Então, em tese, eu teria a base da operação interestadual e a base do fundo. Considerando que eu tenho que incluir o valor do ICMS na sua própria base de cálculo, com a alíquota interestadual inclusa, e a base de cálculo do DIFAL com o ICMS do estado de destino incluso. Então, ficou determinado que a base de cálculo ela seria única. Então, o que eu tenho que fazer? No valor da base de cálculo do ICMS da operação, eu tenho que incluir a alíquota interna do estado de destino, inclusive o fundo. Se o produto estiver sujeito ao fundo, eu incluo nessa base. Então, eu tenho uma base única. Eu aplico a minha alíquota interestadual sobre essa base e aplico a alíquota interna sobre essa base. Qual é o problema aqui em relação ao fundo? O fundo,
ele não pode ser partilhado. A gente sabe que o DIFAL não contribuinte, ele é partilhado, mas o fundo não pode. O fundo, ele é totalmente recolhido para o estado de destino. Então, cuidado a gente tem que tomar quando pratica operação interestadual com não contribuinte do ICMS. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriela. Ok. Antes de passar a palavra para a Gabriela, eu vou. O pessoal está comentando aqui nos comentários, está fazendo algumas perguntas, a gente vai recolher essas perguntas, no final a gente vai tentar responder elas. E o pessoal também está falando que está dando algumas travadas. Em relação a isso, a gente vai continuar aqui o webinar. E no final, quando a gente for mandar o conteúdo para vocês sobre um resumo sobre o webinar, a gente passa essas questões, questões que ficaram travadas aí, que as pessoas não conseguiram identificar. Então, vamos continuar aqui o webinar e no final a gente verifica essas questões que as pessoas não conseguiram identificar, ok? Então, vamos passar para a Gabriela, ok? Ok. Bom, então, depois de tudo isso que a Nádia colocou, a gente vê que é muito simples, né? A nossa legislação é muito tranquilo, inclusive informar isso na nota fiscal eletrônica, né? Não, brincadeira, né? De simples a gente sabe que não tem nada. E aí estamos aí todos os contribuintes correndo e atualizando os sistemas, porque a partir agora do dia 2 de julho, com a inativação da versão 3.10 da NFE, todo mundo vai ter que estar adaptado à versão 4.0, que trouxe aí a inclusão de novas tags do Fundo de Combate à Pobreza. Então, até fazendo um esclarecimento aqui importante, já recebemos até dúvidas em relação a isso. Esses campos de Fundo de Combate à Pobreza, eu vou abrir daqui a pouco, vamos olhar cada tag que foi criada, eles vão ser validados, inclusive com o percentual que a UF determinou para ele, e ele também vai ser validado, uma das novas regras de validação da NFE agora nessa versão, é para que esse valor não seja zero, ou seja, eu nem tenho essa tag, essas novas tags detalhando o fundo, caso o meu produto não esteja sujeito ao fundo. Isso significa que, se o meu produto está sujeito ao Fundo de Combate à Pobreza, eu tenho obrigatoriamente que atender, que me adequar ao preenchimento dessas novas tags. Por quê? Qual a consequência? E se eu não consigo atender essas novas tags? Eu simplesmente não vou conseguir gerar a NFE, eu não vou conseguir validá-la no sistema, não consigo gerar. Ou qual seria a minha outra opção, que seria uma consequência muito ruim? Eu simplesmente não informar o fundo, que eu não poderia, porque se eu estou comercializando um produto que está sujeito ao fundo e não informo nenhuma tag no fundo como se ele não estivesse sujeito, eu, numa pior consequência, cairia até mesmo numa sonegação de imposto, porque eu deixaria de informar um valor que também deve ser recolhido, consequentemente, não apuraria isso na minha apuração para recolhimento e recolheria um imposto a menor do que eu deveria. Ou seja, né, estamos todos aí correndo porque ou adequa ao sistema ou não adequa, os contribuintes não têm outra opção. Para facilitar o nosso dia a dia, né, como a Nádia colocou, cada estado tem a sua determinação de fundo, cada estado determina qual o percentual do fundo e quando que ele vai incidir ou não. Para a questão da validação em relação à NFE 4.0, inclusive, uma outra regra também que foi incluída de validação, uma das mudanças, é se esse percentual que eu estou preenchendo nas tags, ele está de acordo com o que a UF me sinalizou que deveria ser. Então, nas regras de desenvolvimento da NFE já constam quais são os percentuais de cada UF e o sistema da NFE vai validar, inclusive, se aquele percentual está correto para cada UF. Mostrando aqui, então, em relação ao slide, vocês estão visualizando, eu trouxe aqui essa tabela, ela também, eu só dei uma resumida, uma enxugada nela, mas essa tabela, inclusive, está disponível lá no portal da NFE. A tabela
que contém aí o percentual de fundo para as regras de validação que realizar. Então, ali, ó, entre os estados, a mais em torno, mais ou menos, lá eu consolidei na última linha, que é uma alíquota fixa de 2%. Então, acredito que são 17 unidades da federação, tem uma alíquota fixa de 2%. O fixo de 2% já está embutido lá conforme a UF na NFE. Então, por exemplo, se você for um estado em que já está com essa flag de 2%, colocar, por exemplo, 1% no seu campo de fundo, que nós vamos ver ali na tag, consegue validar a nota. Você já avalia um erro, uma rejeição por conta do indevido. Estados onde a regra está com mais para determinados produtos, e temos também situações em que o valor já está fixo. Muito bem controlado nas validações novas da 0. Bom, então aí está a tabela com o percentual de cada estado, caso vocês queiram ter acesso. Ela está disponível no portal da... Lucas, pode passar para o próximo slide? Bom, em relação, então, ao preenchimento da NFE, com as novas tags, eu coloquei aí no slide as tags que foram criadas para cada caso. Então, dentro de tudo que a Nádia explicou agora nesse contexto inicial, nós vimos aí que momento que eu tenho fundo em relação a ST, quando não tem ST o produto, quando é uma operação interna, quando é uma operação interestadual. Então, a cada situação que ela explicou que eu tenho ou que eu não tenho, eu também tenho que adequar as minhas tags, de que forma que eu vou ter essas tags lá na nota fiscal eletrônica. Então, eu trouxe aí nesse primeiro slide, por exemplo, as tags para o grupo de tributação do ICMS quando o CST é 00, ou seja, uma operação com uma mercadoria que não está sujeita à substituição tributária e que é tributada integralmente, ou seja, não tem um benefício fiscal para esse, as novidades. Então, foi incluído aí o grupo N, que é o grupo Sequência XME. Esse grupo, ele trouxe novas tags em relação ao detalhamento do fundo. Então, eu tenho um percentual, uma nova tag, que é o percentual de fundo de combate à pobreza, e uma nova tag, que é o valor do fundo de combate à pobreza. Antes, na versão 3.10, o que acontecia? Para informar a alíquota, então lá no PICMS, que também tem aí no slide, seria a primeira linha do slide, os contribuintes tinham que somar o valor da alíquota do Estado a crescer o percentual de fundo. Então, no Estado, por exemplo, igual o Estado de São Paulo, em que a alíquota do ICMS é 18%, você acresceria 2% e preencheria a tag PICMS com 20%, por exemplo. Na nova versão, o que acontece? No PICMS, na tag, você não faz mais essa soma. Então, você vai informar no Estado de São Paulo, por exemplo, no valor de 18. E aí, lá na nova tag, que está ali no slide baixo, esses pontos destacados em amarelo, né, essas últimas 3 linhas são tags novas. Nesse campo PFCP, você vai informar esses 2% desse meu exemplo aqui que eu dei, de fundo de combate à pobreza. E em relação ao valor do fundo, que também é uma nova tag, você vai pegar a base de cálculo, que aí nesse caso também seria uma base única, seria o mesmo valor, e eu aplico esse percentual sobre essa base de cálculo. Também será uma validação da NFE. Ela vai fazer uma validação em relação aos campos que têm base de cálculo do fundo de combate, vai ter uma validação em relação a essa multiplicação, certo? Vou passar aqui agora para uma outra situação, que seria uma eletrônica aí com a substituição tributária. Então, quando eu tenho a substituição tributária, eu peguei aqui um exemplo para a gente do CST 10.
Então, CST10, estou emitindo a nota, sou o substituto dessa operação. E aí eu tenho novas tags, tanto em operação própria, onde eu informo o ICMS da operação própria, como eu também tenho novas tags em relação às tags da substituição tributária. Então, nesse primeiro slide, eu coloquei aqui para vocês, vejam que eu tenho, que eu já explicou anteriormente, se o meu estado me obriga a incidência do fundo nas operações em que eu não estou comercializando no final. Então, por exemplo, falando daqui seria a substituta tributária, vendendo para um atacadista. Nesse caso, ele vai na operação própria, vamos falar do estado de São Paulo, que foi o exemplo que a Nádia deu. Nessas tags aqui da operação própria, por exemplo, ele não vai preencher o fundo. Eu não vou ter essas tags. Então, eu tenho lá no PICMS, eu informaria a alíquota de 18%, né? E eu não teria esse grupo N aqui na operação própria. Eu não vou preencher isso. Lembra que eu falei lá no início? Eu não tenho essas tags preenchidas com valor zero. Então, essas tags só vão existir se o meu produto está sujeito ao fundo. Então, no caso da própria, desse produto aqui, eu não colocaria o valor do fundo, os campos não teria as tags do Fundo de Combate à Pobreza. Diferente da ST. Então, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, como a Nádia explicou, eu preencheria aqui, então, valor de base de cálculo, tag de valor de base de cálculo do Fundo de Combate da operação própria, percentual do Fundo de Combate da operação própria e valor do Fundo de Combate também da operação própria. Certo? No próximo slide, ainda falando do CST10, nós temos então as novas tags para o grupo de ICMS. Então, eu vou ter ali também, no campo antigo que a gente já tinha, que era o PICMS-ST, o que eu tenho de diferente agora? O preenchimento. Porque antes eu somava também aqui o percentual de fundo ali do ICMS, e a partir agora da versão 4.0 eu não somo mais. Então, no campo PICMS-ST, eu vou ter só a alíquota de 18, por exemplo, e preencher em tags do ICMS-ST fundo. Eu vou ter as tags valor de base de cálculo do fundo tributário, percentual do fundo de combate na substituição, fundo de combate na substituição tributária. Tudo isso são novas tags aqui da NFE. Isso falando, então, de uma operação em que eu sou substituto tributário, a situação seria integral na minha base de ACT. Uma diferença que a gente pode até colocar aqui interessante, que eu, observando os novos campos, o que eu percebi vejam que no exemplo que eu dei anterior do CST00, eu não tenho uma base de cálculo, uma nova tag de base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para o CST00. Porque eu vou utilizar a mesma base para aplicar o percentual do fundo e a alíquota do ICMS. Porém, quando eu olho lá nas mudanças nas novas tags, para o CST20 e para o CST70, que são os de situação tributária onde eu tenho redução de base de cálculo, eu tenho também a tag base de cálculo da ST e base de cálculo do ICMS para o fundo. Então, assim, base de cálculo do Fundo de Combate da operação própria também. Por quê? Porque eu posso ter algum de base de cálculo que se aplica para a operação, mas não aplica para o pobreza. Então, reduzida para o valor do ICMS e vou ter uma base de cálculo não reduzida para o valor do fundo. Então, eu vou ter essa diferença aí do campo base de cálculo do fundo de acordo com a variação do meu CST, meu Código de Situação Tributária. Tá? Seguindo aqui no exemplo, próximo slide, eu coloquei aqui também para a gente visualizar uma operação com CST 60.
Então, nesse exemplo anterior que nós vimos, nós demos um exemplo em que eu era substituto tributário, usando o CST-10. Quando eu uso o CST-60, ou seja, eu sou um substituído tributário, o valor do CMS-ST já foi retido por outro da cadeia, eu também tenho tags novas para preencher. E aqui até um ponto de atenção. Até agora, todos os campos que nós falamos, não se soma mais o percentual do ICMS com o percentual de fundo para informar lá nos percentuais. Porém, aqui no grupo de tributação com CST 60, eu tenho uma tag que eu vou sim somar esses dois campos, que é a tag da alíquota suportada pelo consumidor final. Nesse caso, eu vou informar a alíquota do ICMS somando o fundo de combate à pobreza, se o meu produto estiver sujeito a isso. Por que eu vou somar? Porque o intuito aqui é demonstrar o quanto que eu estou suportando de carga de ICMS. Então, eu tenho que informar isso somado somente nessa tag. Em relação também ao CST 60, eu também tenho novas tags em relação ao fundo de combate do valor já retido. Até não é um grupo que sofre validação caso eu não preencha, mas eu tenho essas novas tags, né, que se eu preencher tem a validação, onde eu informo base de cálculo do ST do fundo de combate já retido e também o percentual do fundo de combate já retido. Então, eu vou informar, caso eu informe esses valores já retidos, o sistema também fará uma validação, o sistema da nota fiscal 4.0 também fará uma validação nesses campos. Então, para substituído, as tags novas são em relação ao valor retido anteriormente e essa soma aí que eu expliquei diferente para vocês, que seria a alíquota suportada pelo consumidor final. No próximo slide, até aqui falando da complexidade, né? Então, até agora nós vimos várias situações, cada uma estou preenchendo ali campos novos da NFE. Temos também uma novidade para o campo UFDEST, para o grupo UFDEST, que é aquele campo que eu informo nos casos em que eu tenho operação interestadual com consumidor final não contribuinte. Esse grupo já existia na versão anterior. Nesse grupo eu já tinha o percentual de fundo na versão anterior. Eu já tinha também a alíquota separada do fundo para a versão anterior. Só que o que tem de novidade aqui é o valor da base de cálculo do fundo em relação ao F-destino. Então, nesse grupo, foi acrescido também, mas só a questão da tag da base de cálculo, porque antes eu tinha os demais campos do fundo de combate, mas não tinha a base de cálculo. Então, coloquei aqui, como a Nádia explicou, você vai calcular lá o valor da base de cálculo do fundo de combate, que é devido para o F-destino, né? Observar a legislação aí do F-destino e vir preenchendo já como já era feito na versão 3.10, com a diferença que a partir de agora a gente acrescenta a tag base de cálculo. Certo? Bom, vamos falar daqui a pouco. Uma das coisas que mudou também... Gabriela. Olá, só fazer uma pausa aqui. O pessoal, eles estão com muitas dúvidas e o pessoal até está respondendo ali no chat, e eu até agradeço por isso. Mas só lembrando, a gente vai condensar todo esse conteúdo que vocês estão passando, toda a sistemática, como é o preenchimento na nota fiscal para cada um dos impostos ali que você acabou de explicar. Então, no final, a gente vai bolar um e-mail, um conteúdo, pegando todas as informações e enviar para o pessoal. Então, vamos continuar com o webinar, sempre lembrando que no final vai estar tudo consolidado para vocês, com essas informações completas. Ok? Eu vou passar de novo para a Gabriela e ela vai falar agora como é que é o preenchimento lá no SPED fiscal. Só mais um detalhezinho, até antes de entrar na questão do SPED fiscal, o que mudou no DANF, né? O pessoal também perguntou bastante para a gente o que mudou no DANF. No DANF da versão 4.0 não teve alteração, ele não mudou.
O que muda em relação ao fundo é que passou a ser exigido também que a gente informe aqueles valores de fundo de combate, dessas tags que a gente viu, eles serão também informados no campo de informações adicionais. Então, o que muda no DANF são as informações adicionais do fundo de combate, tá? Vamos passar, então, para o próximo slide? Tá ok, tá ok. Gabriela, só fala um pouquinho mais perto do microfone, que às vezes falha, mas vamos continuando. Tá. Tô bem pertinho aqui. Tá ok o áudio agora? Sim, melhorou bastante. Vamos lá. Só passando agora para o último ponto, que é o preenchimento da FD. Ô, Lucas, você coloca o último slide aí para mim, por favor? Gente, como a nossa vida é complicada, né? Bom que nós, militantes da área fiscal, teremos sempre emprego para o resto de nossas vidas. Por quê? Além de toda essa complicação que nós já vimos até agora, então entender o que é o fundo, entender que momento ele incide, que momento ele não incide, eu tenho que me adaptar à nova versão da NFE. Além de todo esse reboliço, eu ainda tenho também nosso queridíssimo SPED para preencher. A escrituração, né, da FD ICMS CPI está aí para a gente, bem tranquila, né, tem todos os campos. Não tem. E aí gerou muitas dúvidas também nos contribuintes, nossos clientes também têm perguntado muito em relação à FD, porque o que acontece na FD acaba sendo sempre posterior, né? Tudo que é atualização vai para a FD só depois, né? Que já está um tempinho na NFE. E aí, o que eu faço com isso? Como é que eu adequo os meus registros de nota fiscal? Como que eu adequo a minha apuração? Os valores de fundo precisam ser recolhidos em guias separadas, mas fazem parte da minha apuração. Então, o que eu faço com eles? Recebemos muitas dúvidas em relação a isso. Na verdade, a gente trouxe aqui até um exemplo de um estado para preencher, por quê? A FD ICMS-PI ainda não foi atualizada com esses novos campos, para ficar de acordo com essas novas tags da NFE. O que tem de fundo de combate na FD ICMS-PI são aqueles casos da emenda constitucional 87 de 2015. Então, nos campos que seria, né, correspondente ao grupo F10 da nota fiscal, eu já tinha lá alguns campos na FD por conta dessa atualização da emenda 87. Porém, para os campos de fundo de combate de operação interna e das operações de ACT que estão agora na versão 4.0, eu não tenho esses campos ainda na FD. E aí, de novo, cada estado resolve, né, resolver as suas situações, cada um da sua forma. Então, não temos regras gerais para atender, embora, né, o objetivo da FD é uniformizar os procedimentos de escrituração, mas cada estado tem determinado a sua forma de escrituração. Então, eu trouxe aqui para nós de exemplo o caso do Rio de Janeiro, para esclarecer aí como que deve ser preenchida a FD, já que eu não tenho esses campos próprios. Então, em relação ao valor do ICMS, o valor do ICMS-ST, o que eu tenho para preencher do registro de nota fiscal dos campos de fundo, eu vou somar isso no valor do ICMS lá nos meus registros C100 e C170 de fiscal. Então, o registro C100 é o registro onde eu coloco os meus, então, a escritura, por exemplo, a minha nota fiscal, o modelo 55, por exemplo, e coloco aí também o detalhamento dos valores. Então, nesses campos, como eu ainda não tenho fundo de combate à pobreza, para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu somo esses valores para informar os campos da nota fiscal. Então, eu vou somar valor do ICMS e valor de fundo para preencher os campos da minha nota dentro do C100 e dentro do C170. Na apuração, eu tenho aí mais alguns lançamentos para fazer. Então, eu tenho nos registros E110 e 11, falando de operação interna, ou E210 e E220, falando de operação interestadual, o Estado do Rio de Janeiro já deixou uma orientação com códigos de ajustes específicos para eu informar isso lá na apuração como dedução.
já que eu somei esses valores lá no CCEM das minhas notas. Então, eu vou deduzir na minha operação. Esses códigos eu coloquei aqui específicos do Rio, mas os códigos de ajustes, eles estão lá no portal do SPED, tem uma tabela para cada estado tem sua tabela de códigos de ajustes, então esses códigos eles são específicos, exclusivos do Rio de Janeiro, tá? Além do meu lançamento de dedução, eu também preciso fazer um lançamento como débito especial, para que eu totalize esse valor depois no recolhimento que eu preciso fazer à parte. Então, lanço como débito especial e detalho isso nos mesmos registros lá que eu falei de dedução, que são registros de ajustes, né? Com códigos específicos. Então, eu tenho um código aí para operação interna, código para operação interestadual. Faço o lançamento, então, como débito especial e depois, como eu recolho isso em guias separadas, eu tenho que informar isso também lá no registro E116 e no registro E250, quando eu detalho as guias que eu vou recolher. Então, eu também tenho que colocar lá a minha guia com um código específico, que é a guia onde eu recolho o valor do Fundo de Combate à Pobreza, destinado a isso. Como o Lucas colocou, a gente está aqui fazendo uma passada rápida, né? O Estado do Rio de Janeiro, ele determinou dessa forma, então a gente trouxe esse procedimento. Ah, mas como que eu faço, então, para escriturar nos outros estados? De novo, a gente vai fazer aquela visita, e como disse a Nádia, parabéns, porque você vai ter que se tornar um especialista não só em relação à incidência do imposto, mas também à escrituração para cada estado, né? Cada estado está determinando a sua forma, enquanto eu acredito que logo mais teremos esses campos também na FD, mas enquanto isso não acontece, a gente é obrigado a estudar aí a determinação de cada estado, ver o que cada estado está determinando como procedimento de escrituração. No material que nós vamos disponibilizar aí, que o Lucas falou, a gente deixa também essas informações do Rio de Janeiro para facilitar para vocês aí. Bom, espero que tenha ajudado. Lucas, vamos às perguntas? Eu voltei aqui. Vamos às perguntas. Mas antes da gente começar agora as perguntas, vamos falar um pouco das empresas, sobre a OBJ e as taxas. Então, aqui, deixa eu só compartilhar de novo. Então, vamos lá, falando sobre a OBJ mesmo, né, de fato. A OBJ ela é uma empresa especialista em documentos fiscais eletrônicos, como eu falei no começo da apresentação, e a gente trata tanto emissão quanto recebimento, né, de documentos fiscais, e também tem a parte de armazenamento durante o prazo previsto em lei, e agora a gente também está com a inteligência, que é o NUVI, que é um Big Data que a gente tem sobre documentos fiscais, e a gente tenta extrair informações, mais informações do que as informações que são obrigatórias aos contribuintes. Então, se algum de vocês tiver alguma dúvida em relação a alguma dúvida ou alguma necessidade, algum problema em relação à emissão ou recebimento de documentos fiscais, a OBJ está aqui para auxiliar. Eu me coloco à disposição de vocês, vai estar lá os meus contatos. Se tiver qualquer pergunta em relação a isso, em relação também à migração da NFE 4.0, a gente fez alguns materiais em relação a isso, então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder. E a gente está aí. Eu vou passar para a Gabriela falar um pouco agora sobre esses taxas. Bom, voltando aqui então, como nós falamos assim no começo, a Systax é uma empresa que tem essa expertise de dizer a tributação vigente, isso para cada UF, de todos os tributos indiretos aí, em relação também à atualização disso. Então, a Systax também mantém os ERPs dos clientes dela atualizados com essas mudanças. Por exemplo, agora com essas novas tags que nós já temos no nosso retorno, os campos específicos para alimentar o ERP dos nossos clientes com essa informação. Então, só para que fique claro, eu coloquei aqui um desenho de como que funciona, né, o trabalho da Systax.
Então, a Systax tem hoje uma base com mais de 3,8 milhões de regras fiscais. Essa base de regras, ela é a atualização da legislação diária. Então, a equipe da Nádia, que, como ela explicou para vocês no começo, tem lá um consultor para cada estado. Esses consultores ficam estudando a legislação, pegando os atos que foram publicados diariamente, atualizam isso, estudam isso, traduzem isso para o sistema, e essa tradução diária é o que faz a gente ter hoje esse montante de mais de 3,8 milhões de regras. Então, nós temos essa base de regras. Além disso, os nossos clientes mapeiam, dizem para a gente quais são as operações deles e quais são os produtos deles. Então, tira essas informações da RP dele, passa para a gente. A gente faz também um processamento diário. Então, juntando essas regras que nós temos mapeadas com os produtos e operações dos nossos clientes, geramos regras personalizadas para os nossos clientes. Então, qual é a regra tributária desses tributos indiretos para cada produto do nosso cliente, dentro da operação que o nosso cliente está realizando, e tudo isso que é gerado de forma personalizada é alimentado direto no RP dos nossos clientes. Os sistemas se comunicam para que nós possamos atender aí todas as possibilidades, entre essas, por exemplo, que a Nádia explicou, o desenho de operações para a gente. Certo, Lucas? Certo, certo. Agora deixa eu parar de compartilhar aqui de novo. Tá, então vamos agora às perguntas que vocês realizaram lá na conversão para este evento. Como a gente recebeu muitas perguntas, então o que a gente decidiu? A gente vai pegar todas essas perguntas, no material que a gente foi enviar agora no final do webinar, a gente vai enviar as respostas dessas perguntas. Aqui agora a gente vai responder algumas ao vivo, mas todas vão ser respondidas, então não fiquem apreensivos, a gente vai responder a todos. Outra coisa que eu também esqueci de falar aqui na hora que a gente começou o webinar, esse webinar vai ficar gravado. Então, se necessário, rever algum conceito que foi explicado aqui pela Nádia ou pela Gabriela, é só acessar esse mesmo link, a gente vai deixar um tempo gravado, e pode continuar fazendo as perguntas lá nos comentários. Então, a gente vai continuar interagindo com vocês. Tá ok? Então, vamos agora começar com as perguntas aqui. Deixa eu pegar rapidão, só um momento. Então, a primeira pergunta foi enviada pela Liliane. Como ficam as operações interestaduais onde não é informada a partilha de ICMS? Por exemplo, venda para revenda entre contribuintes de ICMS. Nunca terão a incidência do FCP? Se essa operação ela é interestadual e destinada a uma revenda, e essa mercadoria ela não tem substituição tributária, eu não tenho fundo de combate à pobreza. Porque se a mercadoria não tem substituição, eu não tenho obrigação nenhuma de recolher imposto a favor do outro estado. Então, como ela não citou se a mercadoria tem ST, então, numa operação de revenda, não incide o fundo. Beleza. Respondido aí. Vamos lá, a segunda pergunta, essa foi feita pelo Bruno. Eu tento enviar notas para operações interestaduais com o FCP ST. Porém, qualquer situação, para qualquer CST ou UF, mostra a seguinte mensagem de erro. Ele recebe uma rejeição, que é a rejeição percentual de FCP ST inválido. Eu já alterei a alíquota conforme o meu estado de destino, que no caso aqui é o Rio de Janeiro, para 2%, porém dá o mesmo erro. Vocês poderiam me ajudar com esse problema? Lucas, até nós optamos por essa questão pela simplicidade, né, que algo tão simples acaba empatando aí o pessoal de validar a nota. Então, por exemplo, na pergunta dele, ele fala, eu já coloquei 2%. Dentro das regras de validação da NFE, o sistema passa lá pela tabela por UF, 2% seria um valor que seria validado para o UF Rio de Janeiro, que está parâmetros lá do Rio de até 4. Porém, por que eu acredito que ele não esteja conseguindo aí dar o valor de erro? Em relação ao preenchimento do campo.
Esse campo do PFCP, ele é para ser composto por 3 dígitos. Então, qual seria o dígito? Se ele colocou 2, por exemplo, ele não poderia colocar só o dígito 2, ele tem que colocar 2.0. Isso está até detalhado de forma exemplificada na própria nota técnica. Tá? Então, provavelmente ele deve estar colocando ou 200, ou só colocando o dígito 2, ou 2 e os símbolos de percentual, e não funciona. Então, teria que ser 2.0. Beleza. Ok. Respondida essa pergunta, então, para o Bruno. Agora, o Luiz Felipe, ele faz a seguinte pergunta. Gostaria de tirar uma dúvida. A tributação do FCP para o Estado de São Paulo é geral ou envolve apenas alguns produtos? Somente alguns produtos, na verdade, 2. São as da posição 2203 da TIP e os fumos e seus sucedâneos manufaturados do capítulo 24 da NCM. Então, veja, para São Paulo são só essas 2 situações. Se eu tiver no estado de Alagoas, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, é quase tudo. Esses estados aceitam os produtos da cesta básica e mais alguns, que não me recordo agora, mas são praticamente todos os produtos. A maioria dos produtos teriam a incidência do fundo. Tá? Então, quem pratica operações com outros estados tem que verificar tem estado que publica dentro do regulamento a lista, tem estado que publica uma legislação esparsa, instrução normativa ou decreto, mas ele sempre relaciona quais são a lista de produtos que estão sujeitos a fundo. Beleza. Só complementando essa resposta, a gente, nessa semana passada, a gente fez uma notícia listando todas as legislações dos estados que possuem o FCP, e a gente listou quais são os produtos que incidem e a legislação que ela está apontada. Ou é o regulamento direto, igual a Nádia falou, ou então é algum decreto, alguma lei complementar. Então, depois eu vou no material que a gente for enviar, a gente vai compartilhar também esse link para vocês poderem dar uma olhada e relacionar isso para vocês. Tá, ok, vamos para a próxima pergunta, porque o nosso tempo está escasso. A Luciane, ela perguntou a seguinte pergunta. No caso de DANF simplificado, emitida para impressoras portáteis em vendas pronta entrega, será necessária também a impressão das informações referentes ao FCP, ou isso só se aplica ao DANF completo e o arquivo XML da nota fiscal? Como eu falei lá no roteiro, a única mudança em relação ao DANF é o preenchimento dos campos das informações adicionais. Então, os valores das tags de fundo, eles também deveriam ser preenchidos nas informações adicionais. Como na versão simplificada do DANF não tem o campo informações adicionais, então não tem impacto nenhum para você. Você não vai ter nada de fundo de combate à pobreza no seu DANF simplificado. Continua como era antes. Beleza, respondido aí. Vamos para a próxima pergunta. O José Luiz, ele pergunta, quando uma venda é feita para outro UF, o FCP assumido será o destinatário? A alíquota de ICMS será a do destinatário também? Eu vi que para alguns itens e estados, as alíquotas de ICMS variam 20% ou 34%, dependendo do NCM. Então, a pergunta dele é, qual que se é assumido, será o do destinatário ou do remetente? Bom, aí também precisamos analisar qual é a operação. Então, se eu estiver vendendo uma mercadoria para outro estado, destinado a um não contribuinte, eu tenho o fundo de combate à pobreza e a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente. Se eu tenho uma operação destinada a um contribuinte no outro estado, eu preciso ver se esse contribuinte é consumidor final. Se ele for um contribuinte consumidor final e a mercadoria não esteja sujeita a ST, a responsabilidade é do destinatário. Se essa operação com um contribuinte tiver sujeita a ST por força de convênio ou protocolo, a responsabilidade ela é do remetente. Se é uma mercadoria destinada à comercialização pelo destinatário,
obviamente, ele é um contribuinte, a mercadoria tem ST, ou seja, tem operações subsequentes. No cálculo da substituição tributária, a alíquota utilizada sobre a base de cálculo da ST, ela tem validade pelo recolhimento do remetente. Então, primeiro, eu tenho que saber para quem é que eu estou remetendo a mercadoria, se é consumidor final contribuinte ou não, se é para revenda, se a mercadoria está sujeita a ST. Então, a responsabilidade pelo recolhimento depende dessas 3 situações. E, de fato, a alíquota do ICMS interno dos estados destinatários, elas variam muito. Tem estado que eu chego a uma alíquota de 37%, então não, depende. Eu tenho que conhecer para poder calcular corretamente, verificar qual é o artigo lá dentro do regulamento de destino, para saber quais são as alíquotas e se efetivamente o meu produto está sujeito ao fundo. Então, só recapitulando, se eu estou vendendo para um destinatário que ele é não contribuinte, então, eu vejo se a minha mercadoria tem fundo, se essa mercadoria tem fundo, e eu, remetente, recolho. Se o destinatário ele é contribuinte, o usuário final, e a mercadoria não tem ST, é o destinatário que recolhe. Se esse destinatário ele é contribuinte e a mercadoria tem ST por força de convênio ou protocolo, responsabilidade é do remetente. Se a mercadoria é destinada à comercialização e ela é sujeita a ST, a responsabilidade é do remetente. E aí, sempre para calcular o ICMS ST, eu busco a alíquota interna de destino, porque eu tenho que formar a base de cálculo da ST, aplicar a alíquota interna, e se tiver o fundo, esse fundo é acrescido à alíquota interna. Muito bem, obrigado pela resposta. Próxima pergunta. Essa foi enviada pela Alexandra. Estou com dúvidas relativas ao FCP. Os varejistas que vendem a consumidor final são obrigados a destacar, calcular o FCP nas vendas com NFE 4.0 ou NFCE 4.0 dentro do Estado para o consumidor final? No SPED de ICMS, o FCP, tanto das notas de compra-venda, de compra-entrada, como as notas de venda, devem ser declaradas no bloco E300? Bom, vamos lá. Em relação à questão do SPED, como deve ser escriturada, é aquilo que eu falei. Depende da forma como cada estado vai determinar a informação do fundo de combate, já que nós não temos campos próprios. Então, por exemplo, pegando o estado do Rio de Janeiro, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu não teria, por exemplo, preenchimento no E300, eu teria naqueles outros campos que eu citei. Então, precisa avaliar aí qual a orientação do estado para onde você está escriturando. Em relação ao preenchimento do fundo, mesmo sendo um varejista, sim, eu tenho obrigatoriedade, sim, de preencher. Como a Nádia explicou lá no começo, a primeira operação, eu tenho na operação interna a incidência do fundo de combate, já que é um acréscimo às alíquotas internas. Então, mesmo eu sendo varejista, eu tenho que preencher, sim. Falando em nota fiscal ao consumidor, que seria o modelo 65, qual a diferença aí para o modelo 55? O modelo 65 ele é, na verdade, um cupom eletrônico. Então, já que eu estou falando em venda para consumidor final não contribuinte, por exemplo, eu não tenho aí o bloco de ICMS-ST, não teria essa questão. Eu teria só o valor do retido anteriormente, no caso de ACT, e teria os campos de fundo do ICMS próprio, normalmente. Se eu informo o percentual do fundo de combate retido anteriormente, o modelo 65 também vai sofrer a validação desse percentual conforme o que a UF determinou de percentual de fundo. Muito bem, obrigado pela resposta, Gabriela. Então, vamos para a próxima. O Kleber pergunta, nas compras destinadas para o uso, consumo ou imobilizado, quem é o responsável pelo pagamento do FCP? O emitente da NFE ou o destinatário da mercadoria? Aí, como ele citou ativo, o material de uso e consumo, pressupõe-se aqui que eu tenho operação entre contribuintes, né? Ele não mencionou aqui se é uma operação interna ou interestadual.
Então, vamos lá novamente para a questão da aplicação do fundo. Tem estado que determina internamente a aplicação do fundo para operações destinadas a consumidor ou usuário final, né? Então, se eu estou numa operação interna, usa-se e eu faço uma transferência de material de uso e consumo para minha filial, é utilizada a alíquota com o fundo. Se eu estou numa operação interestadual, aí eu preciso analisar se há protocolo ou convênio de aplicação de substituição tributária. Então, se eu estiver fazendo uma transferência para minha filial de material de uso e consumo e não tem convênio nem protocolo, a responsabilidade é da minha filial. Se eu estou transferindo a mercadoria e existe convênio ou protocolo, a responsabilidade é minha quando eu fizer a transferência. Lembrando que eu preciso também verificar as hipóteses de inaplicabilidade de ST quando ocorre transferência. Numa operação sujeita a ST, as transferências interestaduais não cabe quando eu transfiro para uma filial atacadista. Então, eu preciso observar quem é a minha filial, se ela é atacadista, se ela é varejista e se existe hipótese de inaplicabilidade. Tudo bem? A produção está me cobrando aqui que a gente está passando o tempo um pouco, então vamos para a última pergunta. Lembrando que as demais perguntas que foram feitas, a gente vai enviar também as respostas, então não fiquem apreensivos em relação a isso. Então vamos lá para a última pergunta. Essa foi enviada pelo Paulo. Quando eu estou em uma situação, qual a situação em que eu devo apresentar as tags referentes ao FCP e ao DIFAL? Bom, em relação ao FCP, sempre que tiver a incidência do FCP, eu vou apresentar as tags e preenchê-las. Quando eu não tiver a incidência, eu não tenho as tags, como eu informei lá no começo, já que eu não tenho preenchimento com valor zero. Então, só vou ter as tags quando houver incidência do fundo de combate. Tem que observar aí a legislação do Estado para determinar se tem ou não. Em relação ao DIFAL, eu vou ter, no caso aí o fundo de combate, se eu sou o substituto, que aí eu vou colocar lá na nota, nas tags de fundo de combate da substituição tributária. Obrigado, Gabriela, obrigado, Nádia. Então, a gente vai encerrar agora o nosso webinar. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram nos passar em relação ao Fundo de Combate à Pobreza, a gente está aberto. E em relação às informações que, às vezes, durante o webinar ficou meio ruim de escutar, porque teve alguma falha, alguma coisa nesse sentido, a gente vai enviar a informação completa, um resumo de toda a apresentação. E é isso. Obrigado, Nádia. Obrigado, Gabriela, pela disponibilidade de vocês. Obrigada. Então, obrigado. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Então, vamos encerrar aqui agora. Obrigado. Obrigada.